pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, o canal Mundo no Extremo. Pois é, pessoal, trago mais uma profecia, né, aqui da Irmã Celestial. Eu peço a vocês que deixem o like, se inscrevem no canal, dá uma força aí. Pois é, pessoal, é mais uma profecia, e essa profecia aqui, ela fala dos anjos caídos, né, e o título dessa profecia é O Reino da Terra se eleva. Então, vamos à tradução, pessoal. Bom, pessoal, o título dessa profecia não está traduzindo, mas o texto em si está traduzido. Mas eu consegui traduzir. O reino da terra se eleva. Essa profecia foi dada a ela pelo Senhor no dia 14 de julho de 2019 e foi postado em 18 de agosto de 2019. Então vamos para a tradução. E os 10 chifres que viste aos 10 reis que ainda não receberam poder real, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, justamente como a besta, com a besta. Estes têm o mesmo pensamento e entregam o seu poder e autoridade à besta. Eles lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores é o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 12 a 14. Isso aqui é uma passagem bíblica, né? Aqui é o Senhor que fala a ela, tá? Ouçam a palavra do Senhor. Em 1 hora eles removerão suas coroas e cederão seu poder à besta. E o reino de ferro surgirá. Debulhará homens finos como barro, finos como as partículas de pó da terra. E a carne humana federá e queimará com a força do extermínio que será lançado contra eles. Estranhos seres irão pressionar a carne do homem, irrompendo sobre a terra, em números e ondas que não acreditariam se fossem contados a você. Seres do céu, a cortina será puxada para trás em ondas sucessivas à medida que terror após terror avança para anunciar a ascensão do reino de ferro. A humanidade será sitiada e desesperadamente em menor número. Somente então, em meio à calamidade, os homens se lembrarão do seu Criador. Eles se lembrarão daquele que disse: Eu sou Deus, e não há outro além de mim. Seres descerão de todos os lugares. Só então se entenderá o que foi proclamado no tempo anterior. Eles se misturarão com a semente dos homens, mas como o ferro não pode ser unido ao barro, eles serão incapazes de se misturar, unir, acasalar com sucesso e fingir ser da terra e dos homens. Eles não são homens, eles não serão capazes de se esconder entre a humanidade. O tempo do cumprimento desta palavra virá, como o cumprimento de todas as coisas, e todo o mistério do reino será consumado. Esse trechinho fala, pessoal, que são os anjos caídos, né? Que vão querer nos exterminar e se misturar conosco. E até, como diz aqui, querer procriar, né? Novamente, porque isso já aconteceu no passado. E o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, teve que acabar com esse pecado, né? Com esse grande pecado, que foi os anjos caídos se misturar com as mulheres e gerar os gigantes, não é isso? Então Deus mandou o dilúvio,
Foi tudo aquilo que aconteceu, né? Com Noé. Noé fez a arca e salvou a humanidade. Então eles querem repetir a mesma coisa. É tanto que na palavra diz, serão como os dias de Noé. Então vai ser praticamente, vai se repetir a história. Só que uma história na modernidade, né? Aí perspicácia. O tempo da declaração profética de Daniel tem sido um assunto de interesse por décadas e na era moderna. Tanta especulação o envolve que o que será desse reino de ferro. O Senhor agora revela o cerne disso. Não é ferro desenterrado da terra para tacos de golfe e trilhos de trem. Está sendo usado em profecia como uma característica. Está sendo usado em profecia como uma característica, assim como significa que você está usando palavras como indicador para mostrar as características de uma coisa. Portanto, Reino de Ferro está descrevendo uma era, um tempo, um reino, que é extremamente terrível, como terríveis dentes e unhas de latão, que devora, quebra pedaços e pisa tudo o que faz, quebra com seus pés. Daniel 7,19. O reino é descrito como forte e destruidor de tudo. Ele esmaga e fere. Daniel 2,40. É descrito como tendo 10 chifres, dos quais surgem 10 reinos nos últimos dias. Esses 10 chifres são representados pelos 10 dedos dos pés das estátuas de vários metais que o rei Nabucodonosor viu. Observe que os dedos dos pés estão na ponta dos pés. Da mesma forma, no final da história humana, 10 reis se levantarão e darão seu poder à destruidora besta do Apocalipse. Além disso, as pernas da estátua também eram de ferro. Este reino surgiu há muito tempo, em uma forma, mas no final de sua vida, ou seja, os pés, vai mudar. Ele se transformará para ser misturado com barro, e as partes de ferro dele se espalharão e engolirão toda a terra quando surgir. A única intenção deste reino será pisar a terra e quebrá-la em pedaços. Daniel 7, 23 a 24. Querido, todos nesse blog, você já viu alguma nação, qualquer nação humana? Mesmo em seu melhor dia militar, capaz de surgir sobre toda a terra, engolindo-a, devorando seu povo e pisoteando sobre os seus pés, ou debulhá-los como dentes terríveis? Que nova forma incrível da humanidade seria essa, capaz de surgir do nada e subjugar toda a terra? Portanto, pense sobre isso. Se você sabe que estudou as guerras mundiais da Primeira, Segunda e Terceira Guerras Mundiais, que ainda estão por vir, se você sabe em todo o seu estudo de conflito global que as guerras estão sempre confinadas a regiões definidas, ou, mesmo que tenham crescido, nunca ficaram grandes o suficiente para que toda a terra caia em um reino. Então você sabe o que Deus está nos mostrando aqui. Algo está por vir, algo diferente de nós e não de nós. Algo grande o suficiente para espalhar uma sombra profunda e mortal sobre todos nós ao mesmo tempo, e não por uma boa causa. Se você sabe que nunca viu a humanidade de um reino ser capaz de circundar a terra e depois se voltar para devorar, então que seu espírito esteja aberto para pelo menos considerar, talvez pela primeira vez, o que Deus está nos dizendo claramente nestas palavras para cada homem, mulher, pessoa com mais de 15 anos nesse blog. Eu digo isso, seja você o setor privado,
ou aposentado em casa com seu fiel animal de estimação. O tempo do fim não será como seu pastor e sua escola dominical, professor, te disse. Este blog é honesto, sem censura, não é de forma alguma o projeto PG-13 que imaginei quando aceitei o mandato do Senhor Jesus para iniciá-lo. Aqui posto as palavras proféticas que recebo conforme elas vêm, como elas são. Eles dizem o que dizem, e a Bíblia os apoia, portanto, saiba disso. Filhos que nunca foram homens, Bene Elohim, os caídos, um dia revisitarão este solo em que pisaram uma vez, e com lágrima e como lágrimas e esmagamentos de ferro esta é sua intenção. Oração: que a ternura de Jeová tenha grande prazer em envolver a verdadeira igreja naquele tempo, que tenhamos apresentado joelhos obstinados para aceitar Jesus como o único Deus, para que, quando chegar a hora, possamos dizer: Senhor, você prometeu que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Estamos clamando você agora. Salve-nos, por favor. Romanos 10:13. O único que é maior do que essas criaturas é Deus. Jesus é o único Deus que salvará a humanidade. Essa profecia já tem um mês. É hora de colocá-la no ar. Deus abençoe. Lembranças da Bíblia. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu fortalecerei, embora você não tenha me reconhecido, mas para que todos possam saber, desde o nascer do sol até o pôr do sol, não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 5-6. Veja agora que eu sou Ele, não há Deus além de mim. Trago a morte e dou a vida. Eu firo e curo, e não há quem possa livrar da minha mão. Deuteronômio 32:39. Agora, Senhor nosso Deus, livrai-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Isaías 36:20. Só tu és Senhor. Só tu és o Senhor. Tu fizeste os céus, o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. Tudo dás vida a todos eles. E o exército celestial se curva antes de você. Neemias 9:6. Pois é, pessoal, mais uma profecia, né? Essa fala da volta, né? Da vinda, do retorno dos anjos caídos, né? Que vão vir nos finais dos tempos. Pois é, pessoal. Acaba por aqui, né? Em breve, mais profecias para vocês. Então, um abração, fica com Deus e até um próximo vídeo.